Oi, prazer, eu sou o Henrique Jacomin, aluno de jornalismo da USP, e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o artigo 7 dimensões para a leitura crítica e criativa das notícias em áudio e vídeo, repensando a qualidade do jornalismo audiovisual no ensino. Meio grande o nome, né? Então, gente, esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo para uma disciplina da faculdade, e o professor pediu para que a gente fizesse a divulgação científica de um artigo escrito recentemente. Esse artigo aqui, ele é escrito pela Beatriz Becker e pelo Igor Waltz. A Beatriz é professora da UFRJ e o Igor Waltz é pesquisador da Fiocruz, também no Rio de Janeiro. Resumindo para vocês, como o nome do artigo supõe, eles apresentam aqui 7 dimensões para ajudar a gente a fazer uma leitura crítica e criativa das notícias em áudio e vídeo, né, audiovisuais. Ainda dentro do próprio artigo, eles pegam como exemplo uma série de 5 episódios chamada Pra Onde Brasil, do programa do Profissão Repórter, né, do nosso querido Caco Barcelos, que eu imagino que você provavelmente conhece. Mas sobre o Profissão Repórter a gente pode falar mais pra frente. Então vamos lá. O nosso artigo está inserido dentro desse universo de hoje, onde o vídeo domina praticamente tudo, seja no Instagram, no TikTok, no X, no YouTube, na televisão. E embora as redes sociais abriguem muitos conteúdos de comédia, humor, lifestyle, é importante a gente pensar que as pessoas também consomem notícia, né, por esses meios, por meio dessas plataformas. E aí, para a gente poder avaliar as notícias, é interessante a gente entender os ecossistemas informacionais, as plataformas e os lugares onde essas notícias circulam, né? Ou seja, o jornalismo da TV não vai ser igual ao do YouTube, que não vai ser igual ao do Insta, que não vai ser igual ao do X, que é o antigo Twitter, e por aí vai. Mas essas redes estão impactando o jornalismo como um todo, né? Além das famosas fake news, esses novos circuitos trazem outras questões, como o uso de IA, essa distorção das informações, os interesses políticos e econômicos das Big Techs. E é por isso que essas 7 dimensões que a gente já vai falar se tornam importantes para a gente poder fazer uma leitura, né, dessas notícias em formato audiovisual. Eles abrem um artigo comentando sobre o newsmaking, né, que seriam essas questões relacionadas ao produzir, ao fazer jornalístico, e depois falar um pouquinho também sobre o news literacy, que seria esse letramento midiático. Embora o artigo seja voltado para esse ensino do jornalismo audiovisual, ele serve para todo mundo, porque é uma forma da gente se tornar mais consciente sobre as notícias. Só para a gente entender rapidinho, o newsmaking seria essa questão sobre o fazer jornalístico, onde a gente tem que avaliar tudo que existe por trás do produto final e o produto final também, de certa forma. Então no newsmaking a gente pode pensar sobre os processos produtivos da empresa jornalística. Pensar que, embora a gente tenha essa visão idealizada de que o jornalismo está ali para trazer informação para o público e promover a democracia, ele ainda é praticado por profissionais dentro de uma empresa de mídia, né? Então ele ainda é uma atividade profissional e econômica. Então os jornalistas têm que trabalhar pensando em tempo de entrega das reportagens, pensando na audiência do público, pensando nos riscos de você dar uma informação falsa, seja pela perda de credibilidade, seja pelo risco de você tomar um processo. Pensar que muitas vezes uma reportagem em um lugar perigoso pode custar a sua vida. Pensar que a empresa quer vender publicidade, então você tem que, além de conseguir público, tomar cuidado às vezes para não desagradar os seus patrocinadores. Então todas essas questões estão ali por trás de todas as produções jornalísticas, né? E pensando um pouco nessa função democrática do jornalismo, logo no início o artigo ressalta que essas questões do que a gente acabou de descrever, que é o newsmaking, atrapalham esse processo, né? Fazem com que o jornalismo acabe não conseguindo cumprir essa sua função de fomentar o debate público. E aí, essas 7 dimensões que a gente vai falar estariam aí para ajudar a gente a repensar, né, a qualidade do jornalismo audiovisual, tanto para a gente se tornar mais crítico com o que a gente assiste, tanto para ajudar a gente a pensar melhor no que a gente vai produzir, né? Sem mais delongas, vou citar aqui para vocês as 7 dimensões do artigo, que são território, mercado, mídia, produto, circulação, audiência e sociedade. Explicação expressa aqui para vocês. Território é a gente entender as características do lugar onde aquela reportagem, aquele conteúdo está sendo feito. Então pensar, por exemplo, que o jornalismo no Brasil vai ser diferente do jornalismo nos Estados Unidos e diferente do jornalismo na China.
Da mesma forma que vai ser diferente o jornalismo em São Paulo e no Rio. Da mesma forma que dentro de São Paulo vai ser diferente a produção jornalística feita nos Jardins, em Pinheiros, em Guaianazes ou no Grajaú. Mercado seria pensar as legislações e regulações de mídia em cada território. Como é aquele mercado, o que as pessoas consomem, como elas consomem, todo esse sistema midiático daquele território em questão. Mídia é mais sobre a empresa em si. Então pensar o que você vê de diferente da Globo para a Record, para o SBT, ou das empresas brasileiras para a BBC, para a ABC, para a Fox News. Pensar o perfil e a história desses grupos de mídia, como eles se posicionam historicamente, seus públicos, a sua publicidade, etc. Produto, como o nome diz, é analisar diretamente a obra, esse conteúdo que você está consumindo. Geralmente é o centro da maior parte das análises, mas é uma dimensão que ela não funciona sozinha, né? Essas outras dimensões estão ali para ajudar a gente na análise desse produto. Pensando um produto como um texto no sentido amplo, a gente pode analisar as fontes, quem tem voz, quem aparece, se existe uma contextualização da relevância daquele fato apresentado, qual que é o enfoque, o enquadramento desse produto. Aqui entra uma parte importante que é pensar os 3 pontos de uma comunicação efetiva, que são a ética, a técnica e a estética. A ética é a base de um bom jornalismo, mas pensar a qualidade de um produto, de um texto, aí é pensar também a sua qualidade técnica e sua qualidade estética. É pensar a competência técnica de quem produz, tanto no sentido de captação, de edição, tanto no sentido de pesquisa, né? E também pensar essa questão estética de como as pessoas que estão ali por trás daquele produto sabem articular essa linguagem. No caso de vídeo seria articular a linguagem audiovisual, mas no caso de um texto seria articular essa linguagem verbal, né, textual. A próxima dimensão é a circulação, que fala sobre como esse produto se insere nessa paisagem midiática. Quais sites, canais, aplicativos e plataformas esse produto está disponível. É pensar também as particularidades de cada espaço, o que dá para você fazer em cada plataforma. O que tem também bastante a ver com a próxima dimensão, que é a audiência, que são as interações do público com aquele conteúdo. Quem é que assiste aquilo, quais as narrativas e discursos as pessoas extraem daquilo e o que elas comentam, falam sobre aquele produto. A 7ª e última dimensão é a sociedade, e aqui a gente analisa a relevância daquela notícia, daquele fato apresentado, qual o seu impacto em um ou mais grupos da sociedade, que mobilização que ele gera, seja ajudando na criação de uma lei, seja demitindo alguém, seja fomentando o debate público. Para a gente pensar um pouco mais sobre esse artigo, eu também conversei com a Sofia Franco. Ela é doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA USP e ela é professora na FIANFAAM e na FMU. Eu acho que ela consegue contemplar com essa metodologia, né, proposta de 7 dimensões de análise, algo que talvez outros autores usam outras palavras ou usam, né, outras metodologias, mas pensar numa análise do circuito da comunicação como um todo e não apenas numa análise de conteúdo dos programas e produtos jornalísticos audiovisuais, mas pensando realmente que esses programas, né, que esse conteúdo jornalístico produzido no audiovisual brasileiro e em outros países, ele existe dentro de um circuito que vai muito além do texto em si. Então, eu acho que nesse sentido é um método bastante completo, né? Assim, essas 7 dimensões que ela propõe. E como eu disse, tem outras metodologias de outros autores que também consideram circuito, ou consideram com outros nomes, né? O Barbeiro vai falar de mediações, mas que também as mediações, né, do Jesus Martim Barbeiro também incluem esse pensamento, né, sobre as esferas de produção, de circulação, de recepção, a própria sociedade, os modos de produção, né, enfim. Eu queria te perguntar qual que é uma coisa que ela comenta mais pro começo do artigo. Queria discutir com você qual que é a importância da técnica e da estética no jornalismo audiovisual. Principalmente quando a gente fala desse impacto nas pessoas e nessa promoção da democracia, né? Bom, eu acho que para entender isso, nessa relação, a gente precisa fazer uma tríade, né? Que é técnica, estética e ética. Que as 3 questões estão
ligadas, principalmente quando a gente pensa no fazer jornalístico como uma prática profissional que deve pensar sobre suas técnicas por um viés, por um ponto de vista ético, pensando qual é a ética que guia a técnica. Então, eu acho que o artigo dela é interessante porque ele tem talvez um fundo que é o fundo de pensar essa ética jornalística. Quando ela propõe pensar justamente a partir do contexto contemporâneo que o jornalismo vem enfrentando, né? De uma disputa por espaço, por audiência, por tempo, né? Com uma grande quantidade de informações que circulam, que não são necessariamente de natureza jornalística e que estão aí ocupando, né, os espaços de circulação midiática ao lado do jornalismo, muitas vezes, né? Como que o jornalismo pode repensar, né, ou analisar suas próprias técnicas e suas próprias práticas de maneira a reforçar o seu papel ético-social, pensando em quais são as boas práticas jornalísticas e o que diferencia de fato o jornalismo de qualidade produzido no audiovisual dessa quantidade imensa de, né, informação, conteúdo e etc. que circula aí, né, nas mídias contemporâneas. Partindo para essa parte final do texto, vale lembrar que a Bia e o Igor analisaram especificamente esses 5 episódios da série do Pra Onde Brasil do Profissão Repórter. Mas os programas em geral do Profissão Repórter seguem essa mesma lógica, né, dessa série. O que difere mais dessa série são as temáticas em si. Especificamente essa série do Pra Onde Brasil, o Profissão Repórter viaja pelas regiões do país, tratando sobre temas relacionados às ODSs, né, da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De uma forma bem resumida, eles comentam sobre como esses episódios retratam cada uma das 5 regiões do país, o fato de que o mercado de mídia no Brasil é um oligopólio, né, o que gera uma baixa diversidade de pontos de vista em relação aos temas de fatos que acontecem na sociedade brasileira. Comentam o fato da Globo ser o maior grupo de mídia da América Latina, ela tem uma cobertura muito alta, né, comentam o fato também do programa ser veiculado tanto na televisão quanto no Globoplay. Eles analisam nas redes sociais, brevemente, os comentários positivos e negativos sobre o programa. Falam das características que o Profissão Repórter tem, essa cara mais de documentário cinematográfico, esse uso de cortes, essa aproximação com as fontes, essa questão deles apresentarem os bastidores da notícia, esse uso de flashbacks e essa presença de fontes do povo, né? E por último, a importância dos temas e o impacto da série no debate público. O ponto principal do artigo são essas 7 dimensões, né? Estabelecer essas 7 dimensões. A análise do programa dentro do artigo é curta, mas se você pegar para analisar usando cada uma dessas dimensões, você consegue fazer uma análise profunda e levar horas e horas dentro de cada um desses pontos. Para a gente tentar, de alguma forma, contrapor esse artigo, né, fazer uma contraposição crítica, eu trouxe aqui um artigo da Fabiana Moraes, onde ela fala sobre um olhar sobre a imprensa comercial brasileira e o posicionamento como estratégia jornalística. Eu não vou tacar pedra no Profissão Repórter, até porque ele é meu programa jornalístico favorito, mas é importante pensar que ele ainda é um programa da Rede Globo e que ele serve aos interesses da emissora. Não estou falando que é isso que está acontecendo, mas tratando desses temas que promovem de alguma forma a democracia e o debate público, a Fabiana traz uma ideia que muitas vezes a imprensa comercial promove uma simulação dos conflitos sociais, sem por vezes realmente querer mudar alguma coisa. Acho que esse artigo da Fabiana traz um bom complemento para o artigo que a gente está analisando no vídeo, porque ele fala sobre o que a gente considera objetividade no jornalismo. E também traz uma ideia de posicionamentos, reflexões e estratégias que podem ajudar a gente a incentivar uma mudança real por meio da comunicação. O que significa, de certa forma, mais qualidade, né? Bom, reiterando, né, é um artigo que se complementa ao artigo do começo do vídeo, até porque se você for pegar e usar essas 7 dimensões para fazer uma análise mais profunda, né, você provavelmente vai se deparar com essas questões que a Fabiana também traz no artigo dela. Bom, é isso, gente. Embora as pessoas leiam cada vez menos, espero que vocês tenham ficado com vontade de ler os 2 artigos. Vou ver se eu consigo deixar os 2 artigos aqui na descrição. Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.